é que o nosso problema não são os câmbios, o nosso problema não são isso, o nosso problema é a educação e é a saúde. Porque nós não temos um relatório e contas. Os ministros, essas coisas todas, devem ter muito trabalho para fazer. Economia sem macas, com Carlos Rosado de Carvalho. Aquilo é uma coisa ingovernável. Ora, mais uma vez, muito bom dia, bem-vindos à Economia Sem Macas. A China e Estados Unidos em vésperas da cimeira entre os líderes das duas principais potências. Vamos abordar este assunto com Carlos Rosado de Carvalho. Olá, Carlos, muito bom dia. Para além das questões políticas, a grande incidência será mesmo a vertente económica que poderá nortear este encontro entre os dois líderes. Sim, bom dia, Manel. Bom dia, ouvintes também. Sim, a cimeira, enfim, nós vivemos um turbilhão político, não é? Ou geopolítico, problemas a marca da Venezuela, primeiro, agora o Irão, proximamente, eventualmente, Cuba. E, portanto, há aqui, de facto, um turbilhão geopolítico. Mas, enfim, eu queria me concentrar aqui nas questões económicas. Sem esquecer este nó górdio que se chama Taiwan. Com interesses americanos. Exatamente. Vamos ver o que é que vai acontecer relativamente a isso. Há alguns analistas que dizem que vão passar por cima destes temas e que se vão concentrar nos temas económicos. Enfim, não sabemos. Mas nos temas económicos, seguramente, o comércio entre os dois países, não é? E com a tecnologia em grande. Enfim, a comitiva do Trump tem líderes das principais tecnológicas. E aqui o que é que acontece? De alguma maneira, os Estados Unidos estão um pouco na dianteira na matéria de chips, que são importantes para o desenvolvimento tecnológico, mas depois a China tem as matérias-primas, nomeadamente as terras raras, não é? E, portanto, cada um tem os seus argumentos, vamos ver como é que isto acaba, e depois as tarifas, não é? As eternas tarifas. Sendo que o Presidente Trump tem, enfim, é muito mais humilde relativamente à China do que aos restantes países, porque tem noção de que impõe tarifas e a China faz o mesmo, e o enorme comércio que existe entre os dois países faz com que haja aqui uma espécie de respeito mútuo. Mas eu estava aqui a concentrar, Manel, numa espécie de raio-x à economia. Quem é que é maior do que outra? E os números dão para todos os gostos, Manel. Eu estive aqui a ver... A China depende dos Estados Unidos igualmente. Exatamente. O principal indicador económico que nós usamos é o PIB, não é? Tem muitas críticas, mas na realidade o indicador mais sintético que nós conhecemos é o PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos numa economia durante um ano, no fundo, a riqueza que cada país gera anualmente. E se nós formos ver o PIB e em dólares, não é? Porque os Estados Unidos têm a moeda dos Estados Unidos é dólar, a moeda do Japão, da China é o yuan, ou o renminbi. E, portanto, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, em 2025, a maior economia do mundo era os Estados Unidos, com um PIB de 30,8 bilhões de kwanzas. Bilhões os nossos, com 12 zeros. E enquanto a China tinha um PIB de 19,6 bilhões de dólares. Portanto, aqui uma diferença ainda significativa. Agora, Manel, isto nós, como a moeda da China é o yuan, nós para convertermos o PIB chinês em dólares, usamos as taxas de câmbio de mercado. E aí dá estes valores. Agora, os economistas também fazem de outra maneira, utilizando a paridade de poder de compra. E o que é isso da paridade de poder de compra? Tu defines um cabaz de compras para os Estados Unidos e para a China, o mesmo cabaz. Vês quanto é que o cabaz custa em dólares e vês quanto é que o cabaz custa em yuans. Se tu dividires um pelo outro,
tens a taxa de câmbio em paridade de poder de compra. E se tu fizeres isso, Manel, a China passa para primeiro. O PIB portanto, o PIB americano fica na mesma, não é? São os mesmos 30,8 bilhões de kwanzas, enquanto que o PIB chinês passa para 41,2 bilhões de kwanzas. Portanto, dependendo do método, quer os Estados Unidos, quer a China podem ser a maior economia. Eu pessoalmente tendo a seguir mais este das taxas de mercado, em que coloca os Estados Unidos à frente, porque este da paridade de poder de compra é um PIB teórico. É um PIB teórico, tem em conta os preços. Como os preços na China são mais baixos do que nos Estados Unidos, a situação inverte. Mas e vamos ver, isto é o PIB global, mas como sabemos, os Estados Unidos e a China têm populações diferentes. Os Estados Unidos têm 342 milhões de habitantes, mais ou menos, enquanto que a China tem 1.400 milhões. Portanto, se nós dividirmos o PIB pela população, não é? Nós chegamos a um PIB per capita por habitante, riqueza por habitante, nos Estados Unidos de cerca de 90 mil dólares, enquanto na China não chega sequer aos 14 mil dólares. Portanto, aqui uma enorme diferença, não é? Portanto, Carlos, já para terminar, acha que serão mais negociações económicas do que politicamente ativas? Sim, são, sem dúvida que serão. Mas se me permites, deixa-me só terminar com estes números. Agora, se nós formos, portanto, se formos ver em PPC, nós temos, em paridade de poder de compra, a diferença entre os dois países é menor. Portanto, os Estados Unidos mantêm os mesmos 90 mil dólares, enquanto que a China tem a cerca de 30 mil dólares. Mas há aqui uma coisa, e é isso que se destaca, que tem e que coloca a China no topo, e que é o crescimento, que é o dinamismo da economia. Os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo? São, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas agora tens um problema. É que se tu considerares o crescimento económico, eu estive a ver o crescimento dos últimos 10 anos, Manel, enquanto que os Estados Unidos cresceram 2,4% ao ano, a China cresceu 5,6%. Portanto, a China cresce mais do dobro dos Estados Unidos. E, portanto, daí, quer dizer, esta situação de igualdade, e, portanto, mais tarde ou mais cedo, em todos estes rankings, a China vai acabar por ultrapassar os Estados Unidos. Agora, mesmo só para terminar, estes dois países defrontam-se com um problema grande, quer os Estados Unidos, quer a China, que é as assimetrias na distribuição do rendimento, muito grandes. Os índices, quer a China, quer os Estados Unidos, têm muitas assimetrias grandes na distribuição do rendimento, mas tem aqui uma coisa. Elas são um bocadinho diferentes. Enquanto nos Estados Unidos as assimetrias são mais entre ricos e pobres, pessoal, muito ricos e muito pobres, nos Estados Unidos as assimetrias é mais entre os urbanos e os rurais. Portanto, tu tens um enorme desenvolvimento das cidades, mas o desenvolvimento rural ainda deixa muito a desejar. Vamos esperar para amanhã para ver o que é que sai de lá, mas será seguramente uma cimeira entre as duas grandes potências e, portanto, como se diz, quando os elefantes lutam, quem sofre é o capim. Os elefantes é os Estados Unidos e a China, o capim somos nós, não é? Muito bem. Um abraço, obrigado. Manel. Até amanhã. Até amanhã. E até a memória. Muito bem. Carlos Rosado de Carvalho e a sua página habitual para comentário económico, hoje olhando para a cimeira Estados Unidos-China, ou China-Estados Unidos, já que Trump é que foi a Pequim, e nas próximas horas saberemos então o que sai em termos políticos e económicos deste encontro entre os dois grandes gigantes económicos e políticos do mundo. É que o nosso problema não são os câmbios, o nosso problema não são isso. O nosso problema é a educação e é a saúde. Porque nós não temos um relatório e contas. Os ministros, essas coisas todas, devem ter muito trabalho para fazer. Economia sem macas, com Carlos Rosado de Carvalho. Aquilo é uma coisa ingovernável.